Yosha, my friend! Hoje... Nossa, esse foi uma bosta, vamos lá. Yosha, my friend! Hoje Diego na escuta e esse é o Tokyo Z Animes. E no vídeo de hoje vamos trazer um vídeo de análise. Vamos analisar um personagem que muitos odeiam, mas também muitos amam. Eu tô falando dele, Toji Fushiguro, de Jujutsu Kaisen. Também não sei. Sou péssimo pra lembrar nome de macho. E vamos trazer a seguinte questão para esse personagem, que é o homem que só queria provar a sua própria existência. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Toji Fushiguro, com certeza você que nunca assistiu Jujutsu Kaisen, você com certeza já deve ter escutado falar desse nome, ou você já deve ter visto a imagem desse personagem, e principalmente você sabe que esse personagem lançou a grande moda que é camisa de compressão e aquela calça larga para combinar e aquela farmação de aura que você tem nesse estilo. Porque fui eu que cancelei, moleque arrogante. Toji Fushiguro na verdade se chama Toji Zenin, porque ele tinha trocado de nome. E vocês vão entender o porquê que isso aconteceu. O nome dele era Toji Zenin, que ele pertencia a um dos grandes clãs do mundo Jujutsu. E Toji nasceu sem energia amaldiçoada nenhuma. E nenhuma técnica inata herdada do clã. Ou seja, para o clã Zenin, se você não tem nenhuma dessas duas coisas, você é escória, você é lixo, você é uma bosta. Então o que aconteceu? O líder do clã pegou o menino Toji com apenas 6 anos de idade, jogou ele no fosso com cheias de maldições para poder ele morrer. Só que o nosso Toji é sagaz e ele conseguiu sair do fundo desse poço e herdou só apenas uma cicatriz na boca. Então o Toji com apenas 6 anos conseguiu fazer esse feito, e sabe como? Porque ele possui a restrição celestial. Restrição celestial nada mais é que, como ele não tem nenhuma energia amaldiçoada, tudo meio que se converteu, entre aspas, para uma força física absurda. Força, agilidade, velocidade, reflexos, tempo de reação. Ele tem tudo isso muito acima do que um feiticeiro comum Jujutsu possui. Então foi por conta disso que ele conseguiu sair desse fosso, e ele simplesmente... ele mesmo decidiu sair desse clã Zenin e trocou de nome. Então você que já sabe um pouquinho da origem de Toji, vamos finalmente analisar a questão do homem que só queria provar sua própria existência, analisando de fato os acontecimentos que tem no anime. E eu vou citar apenas os acontecimentos que são do Inventário Oculto, acho que é Inventário Oculto se não me engano, que é simplesmente o passado de Gojo. Beleza, pessoal? Na primeira aparição de Toji, você já olha aquele personagem, você já pensa assim, ô cara largado pra caralho, não é mesmo? Porque o cara simplesmente tá com... vai atender o maluco lá, que eu não lembro o nome. Vou chamar ele de maluco no vídeo inteiro, tá? Ele vai atender o maluco porque o cara quer fazer uma contratação dos serviços dele. Pra quem não sabe, Toji é simplesmente um caçador de caçador de recompensas. Tipo um assassino de feiticeiros, mais ou menos isso. E como que ele vai atender o cara? De calça, moletom, chinelinho, blusa largada de moletom, como se ele tivesse saído literalmente de casa, acabou de acordar, colocou, nem tirou roupa, foi de pijama e foda-se, foi atender esse cara. Aí você já pensa assim, nossa, cara largado mesmo. Só que aí, se você observar bem as entrelinhas, é um cara que já perdeu um pouco da razão de viver. Ah, mas como assim, Jake? Você está falando só das vestimentas? É claro, é só das vestimentas, já dá pra ver como que o Toji já tinha largado não a razão de viver necessariamente, mas sim o propósito dele. Ele largou simplesmente o propósito, tanto que mais pra frente é mostrado que ele está simplesmente numa, não sei se era corrida de cavalos, enfim, ele está apostando dinheiro, ou seja, ele está buscando coisas momentâneas para a vida dele. Aquilo é um reflexo de um homem que perdeu tudo no passado, que sempre foi taxado como um lixo, e chega naquele momento que ele só busca coisas momentâneas, coisas que trazem uma pequena alegria. Tanto que, como ele é um caçador de recompensas, então ele vai ter só momentos dessas recompensas na hora que cumprir a missão, ou quando ele vai naquele negócio de apostas, é só momentos quando ele ganha, ou simplesmente só momentos quando ele ganha aquelas apostas que ele vai ter, esse momento de felicidade. E nesse momento descobrimos que o Toji tem um filho. Ele tem um filho, porque esse maluco chega pro Toji e fala assim, mas você não tinha um filho? Aí o Toji simplesmente olha assim e fica... Megumi wa genki ka? Eu tenho um filho? Aí você para olhando naquela situação, você pensa assim, o Toji é o famoso pai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Não necessariamente. E não tô defendendo os pais que abandonam os filhos, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. O Toji nesse momento, para vocês entenderem o que estava acontecendo com este homem,
Lembra que eu falei que ele tinha trocado de nome e virou Fushiguro, antes era Zenin? Então, nesse momento, assim, não é mostrado no anime. Só que assim, eu tô pegando um fato que é recorrente, que mostra no anime e tentando destrinchar ele do passado para mostrar como que ele chegou naquele momento. Então, para ele chegar naquele momento, ele simplesmente conheceu uma mulher. E essa mulher pode ter trago realmente uma razão, uma felicidade para o Toji. Tanto que ele pode ter ficado com essa mulher com duas razões. A primeira razão, ele simplesmente só ficou com ela porque ele só queria trocar de nome e foda-se, então seria um grande pau no cu. Ou a segunda razão, que eu acredito que foi o que aconteceu, ele simplesmente amava aquela mulher que ele tinha, a esposa realmente que ele tinha. Porque eu penso que essa segunda opção é mais plausível. Porque senão, se a pessoa só queria trocar o nome e foda-se, eu acho que ele não teria metido um filho... Metido é foda. Ele não teria tido um filho com ela, não é? Só que aí você também pode pensar na seguinte forma, que ele só... Como ele busca coisas momentâneas da vida, então o sexo é uma coisa momentânea, então acabou tendo a consequência o filho, que é o Megumi, né, no caso. Mas aí eu quero acreditar que esse homem foi... Na verdade, ele se apaixonou, e nessa paixão ele conseguiu encontrar a felicidade que ele queria. Por que eu acredito nisso? Porque mais pra frente vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Então, beleza. Aí ele se apaixonou, conheceu essa mulher, e aí o que aconteceu? Simplesmente ele teve uma queda. Uma queda no sentido assim, pode ter sido um gatilho, pode ter sido qualquer outra coisa que não é mostrado na obra, que fez voltar aquela culpa, como posso dizer, aquela pergunta de si, assim, eu quero provar a minha existência. Porque uma criança que é taxada como lixo desde cedo pela própria família, é claro que ele vai querer provar algo, é claro que ele vai querer provar a sua existência. E simplesmente ele fica tão focado nessa prova de si mesmo, provar para todo mundo que ele pode, que ele é capaz, que acabou meio que apagando as coisas que vêm do passado. Pode ser absurdo que eu tô falando isso, mas acredito que foi realmente isso. Quer um exemplo bem prático assim? Você, por exemplo, não sei se você joga videogame, alguma coisa assim, mas já aconteceu comigo assim, de jogar o videogame e esquecer literalmente de tudo que eu tinha que fazer ao longo do dia. Eu esqueci de, por exemplo, lavar a louça, levar o lixo pra fora, esquecer de comer. Tinha vezes que eu chegava de manhã, jogava 10 horas da manhã, isso na época da escola, 10 horas da manhã, não, meio-dia que eu chegava, meio-dia, e jogava até as 8 horas da noite, eu não almoçava, eu não jantava, não comia nada, e simplesmente só... eu sentia essas coisas, só sentia fome, sentia que eu esquecia alguma coisa depois que eu parasse de jogar. Então você imagina o Toji nessa posição, quando a única coisa que ele só fez lembrar é que se ele esquecesse da prova da sua existência, que isso não aconteceu. Continuando, então, o maluco chega lá para poder falar das contratações, e o Toji é um homem sagaz. Ele é um homem muito sagaz. Por que ele é um homem muito sagaz? Ele monta a sua estratégia. Ele não tem só uma força física absurda, ele não é só um brutamontes. Porque o que ele faz? Ele sabe que Satoru Gojo é um prodígio, mesmo com 17 anos. Ele e o Geto, que são os dois feiticeiros mais fortes daquele momento. Então o que ele faz? Ele bota uma recompensa na Amanai para poder todos os caçadores irem atrás dela, para poder cansar o máximo possível o Satoru Gojo. E dito e feito, depois que o Satoru Gojo cansou de alguns dias de luta, e quando eles estão chegando finalmente na escola para poder entregar a Amanai para o Tengen para poder absorver, enfim, isso aí não importa por enquanto. Quando eles chegam finalmente perto da escola, aparece o homem e solta uma das frases mais macho-alfas de todos os tempos. Compadre, eu te conheço? Eu não, sou muito ruim pra lembrar meu nome de macho. Ô, compadre, por acaso a gente se conhece? Sou péssimo pra lembrar nome de macho. O cara falou uma hora ali um pouquinho, né? Falou uma hora, porque podia ter rasgado ali o Gojo ali e acabado com a luta bem ali, mas tudo bem, né? Beleza, mais pra frente ele consegue derrotar o Gojo com uma estratégia muito boa para derrotar o Gojo, que mais uma vez, por conta que ele não tem energia amaldiçoada nenhuma, o Gojo não consegue detectar ele, então ele faz várias artimanhas para poder enganar o Gojo e consegue atravessar o infinito dele graças à arma especial que ele tem e fura o Gojo de todas as formas e acaba derrotando o Satoru Gojo com a sua primeira derrota que o Satoru Gojo teve. E não satisfeito, mais pra frente ele consegue derrotar outro prodígio do mundo Jujutsu, que é o Geto. Ele consegue simplesmente humilhar o Geto, porque o Gojo deu até que um trabalhinho pra ele, porque, porra, é o Satoru Gojo, né? E, enfim,
Aí o Geto também deu um trabalho pra ele, só que ele humilha o Geto. Ele humilha o Geto e é ainda mais esperto, porque ele podia simplesmente matar o Geto naquele momento, só que aí ele falou assim, eu não vou te matar, porque eu sei que se eu te matar, essas caralhadas de maldições que tem em você, pode se libertar e eu vou tomar no cu, né? Então o cara tem... ele é esperto, ele não é um cara idiota, né? Só que aí vem um momento muito interessante, que aí é a prova de que ele quer se provar, quer provar pra todo mundo que ele existe. Então chega um momento que você vê que realmente é aquilo que ele quer se provar, que é quando ele chuta a cara do Geto e fala que vocês perderam para um primata que nem eu, sem energia amaldiçoada. Aí lembre-se disso. Olha essa frase como é forte para o Toji. Porque o que ele derrotou 2 maiores prodígios que usa energia amaldiçoada. Então, essa missão que considera uma missão suicida, porque, pô, você vai tancar o Satoru Gojo, você vai nessa missão, eu vou. O cara montou uma estratégia simplesmente por quê? Não porque ele queria o dinheiro, e sim provar que ele é forte mesmo sem energia amaldiçoada. Só que aí tem outro vislumbre, que inclusive é uma cara engraçada que ele faz, né, no anime, que eu ri pra caralho, coisa que aconteceu, que ele lembra do Megumi, do próprio filho dele. Agora você entendeu aquilo lá que eu falei no começo, de que, tipo... Você esquece das coisas quando você ativa um hiperfoco fudido naquilo. Então, quando ele ficou tão hiperfocado com a queda, algum trauma, algum gatilho que fez ele voltar com aquilo lá de provar a sua existência, ele ficou tão concentrado aqui, ó, nesse quadrado, que aí quando ele conseguiu derrotar o Satoru Gojo e o Geto, ele simplesmente abriu o horizonte e lembrou que tinha filho. Ele literalmente lembrou que tinha filho. Por quê? Porque ele meio que conseguiu atingir esse objetivo. Ele conseguiu derrotar os 2 feiticeiros mais poderosos daquele tempo. Então ele conseguiu provar a sua existência. E provando a sua existência, então a mente dele simplesmente expande e lembra de que ele viveu algumas coisas, inclusive que ele tem um filho. Não foi citada a mulher dele, mas ele lembrou que tem um filho. Você vê que loucura é isso? É igual o videogame que eu falei pra vocês. Vocês estão lá jogando videogame, pá. Seja qualquer coisa, alguma atividade, um hiperfoco fudido que você ativa, fazendo qualquer coisa que você ama, ou que você... Pode ser até vício, cara, até vício nisso. Porque no caso do Toji, é um vício que acaba deixando ele mal e afastando as pessoas e levando ele pro mau caminho, que foi o que aconteceu. Então... Você vê o que acontece, né? Mas beleza. Mais pra frente, então, o Toji leva a Manai, né? Que também tem essa cena forte que eu nem quis citar, porque, nossa, que ódio que eu fiquei com o Toji naquele momento. Foi muito precoce a morte da Manai. Foi tenso. Foi tenso. Ali não consigo passar pano pra você, não, Toji. Foi mal. Porque ali foi foda. Mas enfim, continuando, então, o Toji vai pegar sua recompensa e tem um outro momento assim que é meio triste até pro Toji. Porque ele simplesmente chama o cara e fala assim, ó, bora tomar uma. Aí o cara fala assim, não, com você é só negócios. O Toji fica meio que anestesiado naquele momento, parado, porque assim, ele queria compartilhar aquele momento com alguém. Porque ele conseguiu provar pra si mesmo a sua existência. Então ele queria ter pelo menos alguém do lado pra, tipo, conversar. Não necessariamente precisava se exibir naquele momento. Ele só queria ter alguém naquele momento. E ele, como ele abandonou todas as pessoas lá atrás, ele não tinha ninguém. E ficou sozinho. Então veio um vazio. Pegou a palavra? Vazio? Agora vocês vão entender o que eu vou querendo dizer. Beleza, ficou vazio dentro dele. Então ele simplesmente, vou pra casa, né? Já peguei minha recompensa. E eis que surgiu o homem. Satoru Gojo, totalmente psicótico, maluco das ideias. Ele não cala a boca. Esse moleque tá delirando. Aí o Satoru Gojo veio pra poder literalmente vingar. Veio pra lutar com o Toji novamente. E o Toji, ele podia fugir. Por que podia fugir? Porque ele já pegou a recompensa, já tá com a grana, meio que já se provou. Por que ele ficou? Por conta, novamente, daquela crença maldita que persegue ele desde criança. De que ele não é nada, de que ele não é ninguém. E que ele não existe, literalmente, de que ele não existe. Então, aquele momento foi tipo um momento de desespero que ele precisava se provar mais uma vez. Mas ele já derrotou o Satoru Gojo, ele podia ter ido embora, porque o Satoru, mesmo sendo forte, ele não ia conseguir detectar o Toji. Tudo bem, tava com aquela maldição nível baixo com ele. Era só ele largar e fugir. Pronto, o Satoru nunca ia achar ele. Só que ele ficou lá, porque ele queria se provar. Tanto que
tem um momento que quando ele vai pra cima do Gojo, ele sente. É como se o sensor, o corpo dele, pedisse para ele fugir. Falando assim, tem algo de errado. Tem algo de errado. Porque o corpo dele sabe. Instintivamente, o corpo dele sabe que naquele momento tancar de frente com Satoru Gojo é literalmente suicídio. E ele mesmo assim tancou. Por quê? Por conta dessa crença maldita que foi plantada na cabeça dele desde criança. E chegou na fatalidade. Satoru Gojo joga o vazio no Toji. E o vazio deixa um vazio dentro dele. Meio poético, entendeu? Porque naquele momento onde que o Toji sentia um vazio, mesmo conseguindo o objetivo dele de provar a existência, ele literalmente foi derrotado pelo vazio. Então, aquilo que ele tanto buscava só deixou ele vazio. E o Gojo derrotou ele com um vazio roxo. Olha que poético que o Gege fez nesse momento. Olha que poético que talvez você não tenha percebido. Então, Toji no seu leito de morte olha para Satoru e lembra novamente do filho dele, que aí mais uma vez provando que aquilo lá que eu falei, de que o Toji não simplesmente não ficou com essa mulher só porque ele queria trocar de nome, mas sim ele estava buscando a felicidade, estava feliz naquele momento, e mesmo só que ele é um cara muito orgulhoso, e ele fala pro Satoru Gojo, eu tenho um filho, mas você pode fazer o que quiser, ele vai ser vendido pelo clã Zenin. Então, pra quem já assistiu o resto do Jujutsu sabe que ele se importava assim com o filho dele e provavelmente com a mulher dele que nunca foi citada no anime. E, infelizmente esse homem, infelizmente ou felizmente, enfim, muitas pessoas fica nessa controvérsia, que nem eu disse, muitas pessoas odeiam o Toji, muitas pessoas amam o Toji, mas ele morreu com um vazio e não conseguiu provar a sua existência. Apenas Satoru Gojo conhecia a existência desse homem, graças ao Megumi que vai carregar o legado de Toji Fushiguro. É isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Não se esqueça de se inscrever no canal, que você dá uma força gigantesca aqui pra nós. Se você chegou até aqui e não quiser se inscrever, tudo bem, eu vou continuar com os vídeos mesmo assim, tá? Beleza? Tamo junto, desligando.